Bom dia a todos, meu nome é Paulo Santos, hoje é dia 8 de março de 2020, são 7 horas e 50 minutos agora, hoje é domingo de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar por que os preços de ativos negociados em bolsa de valores não se sustentam nas alturas. Às vezes nós observamos altas intensas, altas abruptas em um ativo negociado na Bolsa de Valores, na B3, e depois também observamos oscilações de preços. Então este vídeo ele ajuda a explicar por que os preços oscilam. Não é uma demonstração de que os preços oscilam, apenas ajuda a explicar. Os preços oscilam porque é uma propriedade dos preços de ativos negociados em bolsa de valores. E esse nosso modelo ajuda a explicar um pouco por que os preços oscilam. Nós vamos publicar dois vídeos. Neste primeiro vídeo nós vamos, será um pouco mais rápido, nós vamos explicar um desenho, não são dados reais, é apenas um desenho. E no próximo vídeo, nós vamos usar dados reais praticados na Bolsa de Valores. Um outro desdobramento dessa nossa explicação é o de oferecer ferramentas para que as pessoas façam estimativas coerentes de previsões de altas. Explicando melhor, o que nós observamos frequentemente em vídeos da internet são traders, coaches, analistas fazendo previsões de alta de um ativo ou previsões de alta do índice. Será que essas previsões são coerentes? Será que elas são racionais? Será que elas não são muito exageradas? Então é importante também usar dados concretos para tentar, identificar quando uma previsão é muito exagerada. Por exemplo, a Bolsa de Valores, a B3, no gráfico da B3, este gráfico é um gráfico atual. Na sexta-feira, no dia 6 de março, fechou em 97 mil, quase chegou nos 120 mil pontos. É sensato dizer, é coerente dizer que o Ibov pode chegar a 500 mil pontos? Essa previsão é um exagero ou não é? É possível que o Ibov bata em 200 mil pontos até o final do ano? Isso é um exagero ou não é um exagero? Então é importante também entender por que os preços não se sustentam nas alturas. Os preços de ativos, de ações negociadas na Bolsa de Valores, na B3, e o próprio índice, o Ibov, por que esses preços não se sustentam nas alturas, tá bom? Então nós vamos iniciar as nossas explicações usando um arquivo do Word, muito simples. Então, para simplificar as nossas explicações, supondo que uma empresa tenha 5 ações e que sejam negociadas na Bolsa de Valores ao preço de R$1, então o valor total dessas ações será de R$5. Nós representamos aqui uma empresa com apenas 5 ações, 1, 2, 3, 4, 5 ações, ao preço de R$1, foram negociadas na Bolsa de Valores ao preço de R$1. Então, o valor total dessas ações é de R$5. O valor de mercado dessa empresa é de R$5. Então, quando uma única ação é negociada a R$2, o valor de mercado dessa empresa sobe para R$10. Então, supondo que ocorra uma negociação agora e que eleve o preço de apenas uma única ação a R$2.
Para elevar o preço a R$ 2,00, é necessário a entrada de capital na Bolsa de Valores. E quando nós elevamos o preço de uma ação apenas a R$ 2,00, todas as outras ações também sobem. Ocorre um aumento artificial dos preços. Por que é um aumento artificial dos preços das outras 4 ações? Isso porque ocorreu a entrada de capital para elevar o preço de apenas uma ação. Então, só lembrando aqui também, na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores é uma plataforma de negociações. Quando um participante insere capital na Bolsa de Valores, entra com capital na Bolsa de Valores, ele realiza um negócio de um ativo, com um ativo, e esses negócios geram os preços. Então, a entrada de capital para este nosso exemplo, para elevar o preço de uma ação, foi de apenas R$ 2,00. Para elevar o preço de uma ação em pelo menos R$ 1,00, de R$ 1 a R$ 2,00, é necessária a entrada de R$ 2,00. Alguém vendeu uma ação e alguém comprou uma ação a R$ 2,00, mas o preço de todas as ações sobe. O preço de todas as ações. Portanto, ocorre um aumento artificial no preço das ações. E o valor total passa a ser R$ 10,00. Então, quando uma única ação é negociada a R$ 2,00, o valor de mercado dessa empresa sobe para R$ 10,00, o valor de mercado dessa nossa empresa fictícia. Pronto. Então, ficou explicado agora o que é um aumento artificial de preço. Imediatamente, após esse aumento artificial de preços, aparece uma pressão vendedora. Então, se alguém já tinha uma ação e havia disposição de vendê-la quando o preço da ação subisse, aparecerá, portanto, uma pressão vendedora. Alguém poderá tentar realizar lucro se comprou uma ação a seco com o intuito de vendê-la quando obtivesse lucro. Então aparece a pressão vendedora. Os participantes podem comprar ações. Um participante da Bolsa de Valores pode comprar ações a seco, pensando exclusivamente em vendê-las com lucro quando a ação sobe. E também existem inúmeras operações com ações, operações de travas, por exemplo, e de hedges. E se o intuito é obter lucro na Bolsa de Valores, e se para obter esse lucro é necessário que a ação suba, se ocorrer uma alta no preço das ações, então aparecerá essa pressão vendedora. Então, no momento em que uma ação é negociada a um preço mais alto, também aparece uma pressão vendedora empurrando o preço para baixo. O aparecimento de uma pressão vendedora é uma interpretação subjetiva. Não há como medir essa pressão vendedora. Não existe concretamente uma pressão vendedora. Então é bom observar que uma pressão vendedora é uma interpretação subjetiva. Então nós imaginamos que ocorra, que apareça essa pressão vendedora. Isso porque alguns participantes podem ter o intuito de vender as ações para obter lucro. Mas não há como medir essa pressão vendedora, não existe nenhum indicador, nenhum oscilador para medir essa pressão vendedora. É uma interpretação subjetiva. Ela não existe concretamente, não existe de concreto, tá bom? Agora, extrapolando um pouco o nosso exemplo, supondo que entre mais capital e eleve o preço de uma ação que estava a R$ 2,00 para R$ 3,00. O que vai acontecer com o valor de mercado dessa empresa? O valor de mercado dessa empresa passa a ser R$ 15,00, porque existem 5 ações, mas apenas uma ação foi negociada a R$ 3,00. Então, a entrada de capital é de R$ 3,00,
mas o valor de mercado dessa nossa empresa fictícia passa a ser R$ 15. Senhores, para que os preços se sustentassem a R$ 3 nesse nosso exemplo, qual seria necessária a entrada de um capital de R$ 15 para que eles se sustentassem? Por quê? Se os participantes do mercado entrarem com R$ 15, o que aconteceria? Um participante comprou uma ação a R$ 3, outro participante de fora da bolsa comprou outra ação a R$ 3, outra ação a R$ 3, as 5 ações a R$ 3. Então, a entrada de capital seria de R$ 15. Então, para que ela se sustente a R$ 3, seria necessário entrar R$ 15, uma quantidade um pouco mais vultosa, um volume financeiro um pouco mais vultoso. E também houvesse a disposição de que essas pessoas não quisessem vender essas ações, simplesmente compraram essas ações. Mas se apenas um lote de ações é negociado, a entrada de capital é menor. Se apenas um lote é negociado, a entrada de capital é de apenas R$ 3. Então, faltariam mais R$ 12 para sustentar o preço das ações a R$ 3. Se apenas um lote é negociado, a pressão vendedora será muito maior. Essas pessoas que compraram a R$ 1 podem ter a disposição de vender as suas ações a R$ 3 ou até mesmo a R$ 2. Também poderia ocorrer um negócio empurrando o preço para baixo, simplesmente jogando o preço para R$ 2 novamente. Então, esse participante, quando bateu em R$ 3, não encontrou um comprador a R$ 3 e pode resolver, por exemplo, vender a R$ 2 mesmo. Então, a pressão vendedora, ela aparece quando ocorre uma alta artificial de preços, quando apenas um lote de ações, no total de ações, é negociado. Tá bom? Então é bom que isso fique bem claro, porque depois nós vamos usar dados reais. Nós vamos mostrar qual é a quantidade de capital para elevar o preço de Vale 3, para elevar o preço de PTR4, elevar em R$ 10 o preço de uma ação de PTR4. Qual é o capital necessário para sustentar os preços? Na Bolsa de Valores, são negociadas as ações em lotes, não são negociadas todas as ações do free float de uma única vez. São negociados lotes de ações. E esses lotes de ações promovem uma alta artificial. E depois nós vamos pegar o valor de mercado do IBOV e verificar qual é a quantidade de capital para elevar o preço em 10 mil pontos, por exemplo, 20 mil pontos. 100 mil pontos, então, são valores superiores ao PIB do Brasil. Então, é por isso também que, com os dados reais praticados na Bolsa de Valores, é possível avaliar, fazer estimativas um pouco mais coerentes sobre altas de preços, sobre a alta do IBOV. Dizer que o IBOV pode subir e bater nos 500 mil pontos, isso é totalmente incoerente, por exemplo, tá bom? Porque os preços não se sustentariam nas alturas, haveria uma pressão vendedora antes mesmo de chegar aos 500 mil pontos, e essa pressão vendedora faria com que os preços oscilassem, jogaria os preços para baixo. Isso porque não existe esse capital vultoso para sustentar os preços nas alturas. Então, isso nós vamos explicar no próximo vídeo. Espero que com esse esquema deste vídeo tenha ficado claras nossas explicações, tá bom? Eu vou parar este vídeo agora, até o próximo vídeo, então.
Tchau!